seja rebelde como essa gente, abra a tua boca e coma o que eu vou lhe dar. Agora vamos lá para a primeira carta a Timóteo, o capítulo 4 e o versículo 16. Coma o que eu vou te dar. Glória a Deus. Todos acharam agora 1 Timóteo? É o último versículo do capítulo 4. Cuida de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus, glória a Deus. Não sei se vocês pegaram aí essa divisão do tema, mas eu vou ter que falar aí algumas coisas sobre o pregador, e sobre texto bíblico, sobre postura desse pregador também, e algumas coisas interessantes sobre o pregador. Ser um pregador é uma tarefa das mais sublimes que alguém possa desempenhar aqui na terra. Ser um pregador. Olha o que Paulo diz acerca disso. O apóstolo, ele diz assim lá em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 11. Veja como ele diz aí sobre pregador na Nova Bíblia Viva. Ele diz assim: e Deus me escolheu para ser pregador e apóstolo e mestre. Então, ser pregador é uma das tarefas mais sublimes que alguém possa desempenhar aqui na terra. Glória a Deus. Aqueles que aspiram, aqueles que desejam, aqueles que almejam o santo ministério da pregação da palavra, tem que ter pelo menos 2 requisitos importantes e também indispensáveis. Prestem bem atenção nisto. Aqueles que almejam, desejam, aspiram ser um pregador, eles precisam ter 2 requisitos importantes e que são indispensáveis. Que requisitos são esses? Primeiro, ter passado pela experiência do novo nascimento. Segunda, ter chamada de Deus. Ele precisa ter passado pela experiência do novo nascimento. Será que seria possível alguém se atrever a pregar sem ter passado por essa experiência do novo nascimento? Sim, é possível. É possível alguém adquirir conhecimento, é possível alguém ser um curioso, estudante, da palavra, e se atrever a pregar, sem ter passado pela experiência do novo nascimento. Então, para mim ser um pregador, que eu estou desejando ser um pregador, eu tenho que ter as 2 coisas: ser nascido de novo e ter a chamada.
para esse santo ministério da pregação. Veja que eu não estou falando aqui de uma chamada para ser pastor. O pastor pode não ser um pregador, mas é pastor. Eu estou me referindo especificamente ao pregador. O pastor Moisés já ouviu muito eu dizer isso, e eu, pelo menos, não me considero um pregador. É uma tarefa bastante difícil. Ainda bem que eu aprendi bem cedo que é ético, é direito, é correto você escrever, fazer os seus apontamentos para pregar. Ainda bem disso bem cedo. E já adiantando alguma coisa sobre isso, tem pessoas que acham isso até pecado. Antiético, errado, alguém chegar aqui com um esboço para pregar. Parece que um desses pregadores aqui pregava com o sermão assim, né? Parece que era um desses aqui, né? Pregava com o sermão assim, cobrindo o rosto. Amém? Vamos então refletir um pouquinho sobre o novo nascimento. Olha, a fonte da nossa pregação, ela não está no que eu vi, ela não está no que eu li, ou naquilo que eu ouvi. Ela não está no que eu vi, nem no que eu li, e também não está no que eu ouvi. A fonte da minha pregação, ela está aqui dentro. Ela está aqui, ó, dentro de si mesmo. Glória a Jesus. É algo extraído de si mesmo. O pregador nascido de novo, ele possui o quê? Uma nova vida. E ao possuir uma nova vida, essa nova vida é um resultado de uma experiência pessoal com Cristo. Aí ele não vai pregar abobrinhas, não. Ele vai pregar daquilo que ele experimenta. Então a fonte da nossa pregação, ela não está no livro. Ela não está naquilo que eu vi, naquilo que eu li, naquilo que eu ouvi. Ela está aqui dentro. Se você tem essa experiência, você tem até motivo para dar glória a Deus. Ela está aqui dentro. Aleluia. Ela é parte de uma experiência pessoal. E, nobres companheiros desse ministério, isso hoje é tão importante que se fale na igreja, porque nós estamos vivendo um fenômeno na igreja atual. Que fenômeno é esse? Dos igrejados, dos desigrejados e dos igrejados. Alguém que está na igreja, faz parte do coro da igreja, faz parte das programações da igreja, às vezes até chega ao púlpito da igreja para entregar alguma coisa, mas ele não tem uma experiência com Deus de salvação. Ele não é nascido de novo. Isso começa dentro da nossa própria casa,
com nossos filhos. E eu costumo dizer uma coisa: filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E nós temos essa ilusão de que filho de crente é crentinho, porque a gente trouxe para a igreja desde pequenininho e tal, e ele foi aprendendo as liturgias da igreja, aquelas coisas, mas ele não experimentou ainda um novo nascimento. Ele é um filho de crente. Às vezes é filho do pastor, mas ele não é crente. Ele é um igrejado. Então nós, como aquele que almeja pregar a palavra de Deus, ele tem que ter a experiência do novo nascimento. Eu prego isso há muito tempo. O meu garoto com 2 anos de idade, 2 para 3 anos de idade, a mãe dele estava dando um banho, a irmã Branca dando um banho nele. Eu era dirigente de uma congregação na época. Acho que não, creio que ainda não era pastor. Era apenas diácono na igreja. E a mãe dele está dando um banho nele lá na lavandaria, na parte de trás da casa. E passa um carro de som pela rua de trás, tocando uma música lá, e Valdo Filho, ó, cai no samba. Aí a mãe dele se assusta com aquele negócio e diz: meu filho, tu não é crente? Ele disse: não, mamãe, não sou crente não. Eu ainda não fui lá na frente aceitar Jesus. Ele já tinha ouvido eu pregar sobre isso, sobre essa experiência do novo nascimento. Aí imediatamente ele disse para a mãe dele: eu ainda não fui lá na frente, eu não sou crente, mas eu quero ser crente. Eu quero ser crente, mamãe. Passou algum tempo, numa escola bíblica dominical, ele correu, saiu correndo assim. Foi lá onde a mãe dele, pegou na mão da mãe dele e disse: hoje é o dia de eu ser crente. Me leve, vai comigo, mãe, para papai orar por mim, eu aceitando a Jesus como Salvador. Você está entendendo? Você que está aqui, irmão, irmã, se quer ser pregador, tem que nascer de novo. Ah, mas eu sou filho de crente, eu nasci na igreja. Nasceu na igreja coisa nenhuma. Você precisa ter a sua própria experiência com Deus de salvação. Por quê, pastor? Porque a experiência de papai não serve para você. A experiência de mamãe não serve para você. A experiência de papai é de papai. A experiência de mamãe é de mamãe. A salvação é algo individual, não é simplesmente coletivo. Glória a Deus. Então, se o pregador prega sobre o que ainda não experimentou, nem vive, preste bem atenção, se o pregador prega sobre algo que ele ainda não experimentou, nem vive, ele está pecando. E que pecado ele está pecando? Pecado da hipocrisia. Ele está sendo hipócrita. Ele está pregando sobre algo que ele ainda não experimentou, que ele não tem para dar. E a hipocrisia, irmãos, é uma qualidade indigna para o cristão. E eu escrevi aqui: não basta o pregador possuir diplomas de teologia, não basta para o pregador conhecer todas as regras de homilética, de hermenêutica,
para ele ter sucesso no ministério. Não basta isso. Ele precisa ter a experiência do novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse assim: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Por que isso, pastor? Porque os mistérios espirituais, eles serão assim aclarados, revelados a um pregador nascido de novo, cheio do Espírito Santo de Deus. Tu pode trazer aqui uma mensagem homileticamente bem organizada, hermeneuticamente bem interpretada, mas vai faltar uma coisa. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Glória ao Senhor. Olha o que diz a Bíblia. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Então é preciso ele ter o quê? Ser nascido de novo. Eu vou até que hora? Até às 9? Ok. Muito bem. Segunda coisa que eu falei, ele precisa ser o quê? Chamado. Chamado por Deus. Aí a Bíblia vai mostrar para nós dois tipos de chamada. Vai nos apresentar dois tipos de chamada. Uma chamada coletiva e vai apresentar uma chamada individual e específica. Quando nós olhamos para a primeira, a chamada coletiva, ela vai abranger todos aqueles que aceitaram Jesus, que são crentes em Cristo Jesus. Eles foram chamados para ser testemunhas. Sim ou não? Nós estamos vivendo outro fenômenozinho aqui na igreja. Na igreja da atualidade, se bem aqui. Todos foram chamados na chamada coletiva para ser o quê? Testemunhas de Jesus. Aí se nós olhássemos assim para nós mesmos, perguntássemos para nós mesmos, e para quantas pessoas eu falei de Jesus este ano? Hein? Se eu perguntasse para mim mesmo assim, ei, para quantas pessoas eu testemunhei da minha fé este ano? Eu vi que os irmãos aqui estão fazendo missões de férias também. Eu estava ministrando também para uma turma que já estão no campo, fazendo missões de férias também em Miras. E eu disse, se a igreja hoje está precisando criar programas de evangelização. Se a igreja não criar programas de evangelização, ninguém fala de Jesus. Aí lá em Timbiras nós criamos Frente Evangelística. Toda semana tem um grupo de ou crianças e adolescentes
nas praças, nas ruas, fazendo frente evangelística, blitz, entregando literatura, fazendo cultos, pregando a palavra. Depois, na outra semana, é os jovens. Depois, na outra semana, é as senhoras. Depois, na outra semana, é os senhores, para ver se sai das quatro paredes. Mas na chamada coletiva, todos nós fomos chamados para sermos o quê? Testemunhas de Jesus. Mas eu preciso questionar isso comigo mesmo. Eu estou sendo testemunha? Eu estou falando de Jesus? Ou será que eu estou como aquele aluno que era matriculado em uma escola com mais de 2.000 alunos, e que chegou no final do ano, ele pediu ao pastor dele que queria dar um testemunho. E o pastor pensou que tinha alguma coisa boa nesse testemunho, deu a oportunidade para o jovem dar o testemunho. E o testemunho do jovem era o seguinte: eu consegui passar esse ano todo na escola, com mais de 2.000 alunos, e ninguém descobriu que eu era crente. Aí o pastor, quando pegou o microfone, disse: meu irmão, isso aí não é testemunho não, isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Né? Mas nós fomos chamados para quê? Para ser testemunhas de Jesus. Eu estou sendo testemunho de Jesus? Eu preciso me questionar, porque senão não vale a pena esse seminário. Não é? Deixa eu mostrar outra coisa para vocês que estão aqui me ouvindo. Irmãos, irmãs, jovens que estão ali. Nós estamos na igreja bem acomodados. Climatização, bancos acolchoados, e está muito bom na igreja, som de primeira, muito bom participar do coro da igreja, mas é bom aquele louvor, aquela coisa. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês: se você não der fruto, o Senhor disse assim: o machado já está na raiz da árvore. Não deu fruto? Corta. Desliga. E eu estou assim muito conformado, muito acomodado, entendendo que isso é ser crente. Mas eu fui chamado para quê? Diga assim comigo: eu fui chamado para quê? Para ser testemunhas de Jesus. Na chamada coletiva, não tem esse negócio de gravata grossa, não tem esse negócio de posição, não. Eu fui chamado para ser testemunha de Jesus. Aí eu costumo dizer assim: olha, ovelha gera ovelha. E se a ovelha ficar estéril? Você já parou para pensar? Ei, aí eu disse no seminário lá que nós estávamos dando sobre missiologia para os nossos jovens que iam para o campo missionário. Eu disse para ele: olha, você já imaginou se a igreja não precisasse fazer esses programas de evangelização, que todo mundo se responsabilizasse neste ano de 2023 por ganhar uma alma, cada crente ganhando uma alma. Porque esse templo aqui é bem grande, disse eu aos irmãos, é bem grande aquele templo em Timbiras,
mas daqui a pouco nós íamos ter que comprar um terreno muito maior para fazer não um templo, mas um ginásio para caber todo mundo. Mas a igreja travou o seu crescimento. Porque eu deixei de entender que na chamada coletiva eu fui chamado para ser testemunha de Jesus. E eu estou improdutivo, infrutífero no contexto da igreja. E eu posso ficar assim? Me diga se eu posso ficar assim. Hein? Nós temos até um hino que diz aí que eu posso chegar lá de mão vazia. Não tem? Tem um hino da nossa alma. Eu posso chegar lá de mão vazia. Mas que bom seria se eu chegasse como? Sem poder acomodar todos os feixes. Aleluia. Glória a Deus. Então ovelha gera ovelha. Você é ovelha, gere ovelha. E o rebanho vai aumentar. Porque às vezes nós ficamos assim, transferindo responsabilidades. Esse é trabalho do pastor, esse é trabalho do diácono, esse é trabalho desse aqui, esse é trabalho do pregador, esse é trabalho desse, quando eu devia fazer assim, ó. Isso é meu trabalho, isso é minha responsabilidade. Gerar outra ovelha. Amém? Glória a Deus. Depois vem a chamada específica, individual. E nessa chamada individual e específica, é o Espírito Santo que fala diretamente à pessoa e designa para o trabalho que Deus quer que ele faça. Aleluia. É assim mesmo que acontece, irmãos. Aí é uma chamada específica. É como se o rei apontasse para ti o cetro e dissesse: ei, eu quero um negócio contigo diferente. Eu quero uma história contigo diferente. Aleluia. Eu tenho uma tarefa específica para ti. Louvado seja o nome do Senhor. É assim mesmo que acontece quando Deus chama alguém. Louvado seja Deus. Quer ver? Olhe para esse texto, para a palavra do Senhor. Colossenses 4,17. Na Nova Almeida atualizada diz assim: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu do Senhor. De quem que ele recebeu? Do Senhor. Atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Esse ministério só vai terminar quando você cumprir toda a tarefa. Louvado seja Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, diz assim: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Aí é uma chamada específica. Glória a Jesus. Eu posso ver também lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 4, quando a palavra diz assim: quanto a nós, quando lá na escolha dos diáconos, os apóstolos dizem: a tarefa aqui está muito grande, vamos escolher aí 7 homens capazes, cheios do Espírito Santo de Deus, eles vão cuidar desse importante negócio. Aí ele diz assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Glória a Jesus.
Depois nós podemos entender, irmãos, que ninguém, tem muita gente aí querendo ser pregador, né? Eu vou já dar um exemplo para vocês aqui. Ninguém pode tomar sobre si este encargo, sem que para isto tenha sido chamado por Deus. Deus não somente chama, mas Ele também envia, capacita, cuida e abençoa. Mas ninguém pode trazer esse encargo para si, se ele não teve uma chamada específica. Uma coisa é você ter a chamada coletiva, outra coisa é você ter a chamada específica. Aí Deus apontou para ti: ei, contigo, Natanael, eu quero um negócio. Aleluia. Queridos, eu fui educado pelo meu pai para ser um empresário de sucesso. E Deus me deu as empresas que eu precisava para provar para mim que eu podia ser alguma coisa. Aí quando está no auge do negócio, vento em popa, 2 lojas, 2 carros na garagem, a coisa andando e fazenda, e uma série de coisas, e emprego no estado, e tanta coisa, fábrica de calçado. Aí o Senhor diz: ei, larga tudo isso aí, eu tenho um negócio contigo. Tu vai sair daí, dessa casa boa, e tu vai morar numa bandinha de casa, lá no interior de Vitorino Freire. Aleluia, 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 glória a Jesus. Você entendeu? Sim ou não? Mas tem uma coisa interessante nisso aí. Uma vez eu, lidando no ministério, chegou um obreiro, um irmão, vindo de Minas Gerais. Chegou lá em Bernardo do Mearim, e chegou se apresentando e disse que ele era pregador, e que ele gostava de pregar, e que ele queria pregar, e que ele queria ser pastor, e uma série de coisas. Ele disse: eu gosto de pregar, eu acho bom pregar. Digo: oh, rapaz, tu é um privilegiado, porque eu fico todo me tremendo quando eu tenho que pregar. Porque é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Pregar é diferente de discursar. Discursar, tem pessoas que têm habilidade para isso. Agora, pregar é entregar uma mensagem que não é tua. Aleluia. Sabe o que acontece com aquele pregador, aquele irmão que se dizia pregador, que gostava de pregar? De fato ele gostava de pregar, mas ele só ia no culto se ele fosse pregar. Serve? Ele só ia lá se fosse para ele pregar. Se não fosse para ele pregar, ele não ia lá. Ele não ia ouvir os outros pregar, não. Ele só queria se fosse ele pregando. Mas confira-se na palavra do Senhor: ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Hebreus 5:4. Glória a Jesus. Por quê? Pois quem é que faz, diz a palavra de Deus, olha aí. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido?
E se o recebeu, por que tu te glorias? Como se não tivesse recebido. Irmãos, isso é coisa de Deus. Não é só porque eu tenho vontade, não. Não é só porque eu quero, não. É coisa de Deus. Ou vai pregar, ou então prega mesmo. Eu conheço a história de um homem que fugiu, chamado por Deus, e fugiu da chamada. E foi para Brasília. Foi ser assessor de político em Brasília. Um homem super inteligente, foi prefeito de Arari, bem jovem, bem menino mesmo. Crente. Até hoje tem a marca da administração desse rapaz nos anos 60. Aí ele foi para Brasília, fugindo. Primeiro ele fugiu para a política, depois foi para Brasília, fugindo da chamada de Deus. Ele era muito amigo da minha mãe, contemporâneo da minha mãe. Um dia ele escreveu uma carta para minha mãe. E disse: Zezé, eles se tratavam assim. O nome dele era Dico Caiçara. Zezé, eu fugi. Contou toda a história dele. Eu fugi da chamada de Deus. E eu estou ferido na garganta. Eu estou com câncer na garganta. E ele veio para São Luís. Minha mãe teve um sonho com ele. Ele veio para São Luís. E em São Luís, ele hospitalizado, os médicos tinham que fechar a cama dele com uma empanada, para que ele não visse ninguém, porque à noite, durante a noite, a voz dele limpava, e ele pregava a noite toda, para enfermeiros, para médicos, para paciente, para pessoas que entrassem no hospital, ele pregava a noite toda. Quando era de dia, ele estava sem voz. Então os médicos fecharam a cama dele, para que ele não visse ninguém. Ele com muito esforço se levantava, segurava nos ferros e pregava. O pastor Estevão Ângelo de Souza foi visitar. Quando o pastor Estevão foi visitar, chegou lá para visitar, a voz dele limpou. E ele confessou tudo para o pastor Estevão, contou sua história para o pastor Estevão. O pastor Estevão, quando saiu, lamentou e disse: por que eu não trouxe um aparelho para gravar esse depoimento? Dolorido o depoimento daquele homem. Ele não quis pregar, era chamado, não quis pregar, depois teve que pregar, mesmo sem poder pregar. Então ninguém toma para si essa honra se você não foi chamado por Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses. Hoje, nós temos auxiliar, ou não temos auxiliar como antes. Isso aqui é pão fresquinho. Hoje nós não temos auxiliar como antes. Hoje é preciso perguntar se o auxiliar está disponível. Hoje é preciso perguntar se ele tem disponibilidade. Hoje, se a gente for perguntar isso para um auxiliar: ei, tu tem disponibilidade para fazer isso, isso, aquilo? Os pastores me repreendam se eu estiver errado aqui. Ele vai dizer assim: como é que eu vou? Você vai pagar minha passagem? Vai ter transporte para mim? Ei, quanto é que eu vou ganhar por ir fazer esse serviço lá?
Eu era solteiro, 23 anos de idade, eu ia completar 23 anos de idade. Hoje eu tenho, não sou tão velho assim, mas hoje eu tenho 61. Tá? 22 anos para 23 anos, isso foi em 1985. Meu pastor era o pastor Anselmo Cardoso de Carvalho, de saudosa memória. Na escola bíblica dominical, eu estava orando, era professor da escola bíblica dominical, estava orando lá no início da escola dominical, quando de repente eu sinto alguém dar 3 tapinhas assim nas minhas costas e dizer assim: levanta daí. Ele tinha um vozeirão quando era mais jovem. Levanta daí, vai dirigir a escola dominical em Bamburral. Era um povoado distante da cidade, 9 quilômetros. Ele não perguntou: tu tem transporte para ir? Como é que tu vai? Levanta daí, vai dirigir a escola dominical lá em Bamburral. Eu fui obediente, fui lá na minha mãe, cheguei na minha mãe e disse: olha, o pastor está me mandando e dirigir a escola dominical em Bamburral. E a mamãe perguntou: como é que tu vai? De bicicleta. O transporte era bicicleta. Foi embora. Quando eu cheguei lá em Bamburral, os irmãos ainda estavam orando. Eu parei um pouquinho para respirar, para sair um pouquinho o suor, e entrei. Dirigi a escola dominical. Terminando, os irmãos vão me contar. O pastor já tinha informação privilegiada. O dirigente da congregação fugiu com a irmã da mulher dele. Aí, poucos dias depois, o pastor estava me dando a posse lá. Eu fiquei 7 meses nessa congregação lá no Bamburral. Glória a Jesus. Hoje é campo. Bamburral hoje é campo. É uma igreja para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diáconos. Para muitos diáconos hoje é só status. É só status. Chega todo alinhadinho no culto. É impecável no culto. O culto já começou. Aí ele chega. Um lugar cativo lá no púlpito. E o pastor e dirigente do culto é que vai trabalhar e se esforçar. Ei, irmão, vem mais para frente um pouquinho. Te ajeita aí, irmão. Ó, tem um lugar ali vago, vem para cá. Perde um tempo enorme hoje organizando o culto do púlpito, o pastor, porque os diáconos não sabem mais o que é ser diácono. Não sabe o seu papel. E se o pastor não der oportunidade para ele? E se o pastor não bajular o tal diácono? Ele sai zangado, sai influenciando outros. A se posicionarem contra a liderança da igreja. Tem que fazer escala, tem que fazer uma coisa. Mas esse não é nosso assunto, irmão. Deixa para lá. O pregador e a vida espiritual. O pregador e a vida espiritual. Um pregador que cuida bem de todos os requisitos físicos e mentais, mas esquece
o lado espiritual da vida pode ser comparado a um automóvel 0 quilômetro, que falta combustível, não vai sair do lugar. É 0 quilômetro, mas não vai sair do lugar, não tem combustível, o tanque está seco. Você pode cuidar de tudo, mas se você não cuidar da vida espiritual, é um automóvel 0 quilômetro sem combustível, não sai do lugar. O combustível do pregador tem sua origem em Deus. Diga comigo assim: o combustível do pregador tem sua origem em Deus. E o preço para adquirir é o cultivo de uma vida espiritual. Glória a Deus. Eu posso apresentar aqui 9 qualidades que são indispensáveis ao pregador no cultivo de uma vida espiritual. E só com essas qualidades ele terá êxito no desempenho do seu ministério. Só com essas qualidades, aqueles que vão ouvir ele serão grandemente abençoados. Eu podia citar aqui piedade, devoção, sinceridade. Nós precisamos ser sinceros, sincera, tirar a máscara para nos relacionar. Humildade. E a humildade não é sinônimo de andar rasgado, sujo, fedorento. É uma qualidade do humilde. Aleluia. Glória a Deus. Honestidade. Irmãos, o que tem de gente desonesto nesse negócio? Desonesto. Eu tenho um defeito, eu não compro fiado. Isso desde quando eu era empresário, eu não comprava fiado e não compro fiado até hoje. Mas não critico quem compra. Se você compra, é porque você tem crédito. E o crédito precisa ser honrado. Eu vou contar uma historinha para vocês, só para vocês descontrair. A minha mãe está hoje com 89 anos de idade. É uma leitura. Eu fiz quando saiu o livro do pastor Estevão, a biografia do pastor Estevão, era próximo ao aniversário dela, disse: eu vou comprar um livro desse que eu levo para minha mãe, que ela vai devorar isso aqui numa sentada. Aí eu fui para lá todo empolgado, comprei o livro, fiz uma dedicatória e fui para lá todo empolgado para São Luís para entregar o livro para ela no dia do aniversário dela. Quando ela abriu, ela disse assim: eu já li. Esse aqui eu já li. Mãe, como foi que a senhora conseguiu? Aí eu descobri o dia do lançamento e eu mandei alguém comprar lá para mim. Eu já li, mas eu quero porque já levaram daqui. Daniel já levou e ele não vai mais trazer, então eu quero. Vou ler de novo. Aleluia. Aí, o que eu ia contar da minha mãe não era isso. Era que ela estava com o celular. Ela foi fazer uma ligação. Aí, quando ela fez a ligação, aquela vozinha veio dizer assim: você não tem crédito para realizar essa ligação. Ela pegou assim e disse: eu? Uma velha de vergonha como eu? Alguém vai dizer para mim que eu não tenho crédito?
só para descontrair vocês. Honestidade, seriedade, coragem. O obreiro, o pregador, ele não pode ser covarde, ele tem que ser corajoso. O céu não é dos covardes, o céu é do corajoso. Aleluia! Otimismo. Irmãos, é ruim, é triste a gente ser auxiliado por alguém pessimista. O pastor quer construir isso aqui, não, isso não dá certo. Ele não faz, não. Meu Deus do céu, é ruim. Em vez de um camarada chegar para a gente e dizer, vamos lá, pastor, vai dar certo, vamos fazer. Eu lhe ajudo, eu vou segurar aqui do lado. Amém? E ele precisa também ter oração. Aí tem as 9. Piedade. Eu vou só mencionar aqui 3 rapidinho, porque o meu tempo já está acabando. Piedade vem do latim pietate, que significa devoção a Deus, retidão, amor e respeito pelas coisas sagradas. No pregador, a piedade deve ser uma qualidade da alma. Então, piedade é a reverente dedicação à vontade divina. A piedade, irmão, nós não ganhamos no banco da escola. Não é lendo os livros que se ganha piedade. Tem gente aí muito batendo no peito, aí, eu tenho curso de teologia, eu sou bacharel em teologia, eu tenho doutorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, a obra de Deus não se faz com diplomas na parede. A obra de Deus se faz na graça do Senhor. É a palavra que diz, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, a obra de Deus não se faz pelo aquilo que eu sei, não, pelo que eu tenho de diploma, não, eu faço na graça do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Isso não se ganha no banco da escola. Não é adquirida nos livros. A piedade anula o egocentrismo, eu no centro, porque ela visa sempre o surgimento espiritual e moral dos fracos e dos caídos. Aleluia. Tem gente aí querendo pisar nos outros, né? Maltratar os outros, humilhar os outros, mas quem é piedoso, ele quer ver tu crescendo. Ele vai fazer como João o Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. A piedade não admite simulações, fingimento, pois tem um realismo espiritual que desafia os inimigos comuns da vida. A eficácia da pregação cristã tem como primeiro requisito a piedade. Vamos simplificar isso? Crença genuína. Tem como primeiro requisito crença verdadeira, não fingida, crença de verdade. Daquele tipo de crente que você chega na casa dele e parece o mundo está caindo, está se arrebentando, ele está dizendo, eu estou bem com Jesus, eu estou esperando Jesus, eu estou aguardando Jesus, as coisas estão difíceis, o mar está revolto, mas o Senhor está comigo, eu estou aguardando o Senhor voltar. Crente de verdade, aleluia. A piedade incute o zelo ardente pelas coisas sagradas. A piedade, ela aviva a chama do Espírito Santo no coração do crente.
A piedade, ela quebranta os corações endurecidos e impenitentes. Olha o que diz a palavra. O exercício físico tem pouco valor, ou tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Glória a Deus. Aleluia. A segunda coisa que eu quero comentar com você é sobre devoção. Devoção vem do latim devotion, tem a ver com sentimento religioso, observância das práticas religiosas, dedicação. Devoção é a prática da piedade. Devoção é a piedade na prática. Esse é um crente verdadeiro, e essas duas não podem se separar. Piedade e devoção não dá para se separar. Glória a Deus. A devoção deve ser cultivada pelo pregador, assim como o pedreiro não pode se ausentar do prumo. O pregador, ele precisa ser um devoto, servo de Deus, para que ela o nivele e o coloca na posição correta perante Deus. Alguém devoto dá tempo integral à vivência de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o alimento do pregador. Glória a Deus. Uma vivência integral de acordo com a palavra de Deus. Não é aquele tipo de crente que hoje ele está crente, amanhã ele não está. Ele está como onda do mar. Uma hora ele está bem equilibrado, outra hora ele não está equilibrado, né? O mero profissionalismo no ministério cristão torna o pregador presunçoso, superior, vaidoso, irreverente. A atitude espiritual do pregador deve ser sempre devocional. Glória a Deus. 1 Timóteo 4, 7, parte B e 8. Deixa eu mostrar uma coisa, como é que as pessoas se tornam um profissional da pregação. Eu estava coordenando um trabalho e eu tinha a incumbência de agendar um pregador. E eu fui agendar um determinado pregador, questão ética, não vou dizer o nome, né? E ele perguntou para mim assim: vem cá, que tipo de pregação você quer? Eu digo, como assim? Ele disse, é porque se for cura divina, é um preço. Se for batismo com o Espírito Santo, é outro preço. Se for salvação de almas, é outro preço. Eu digo, fique aí mesmo. Bem aqui encerra o nosso contato. Fique aí mesmo. A pessoa se torna um profissional das coisas. Nós precisamos ter isso como devoção. Você está entendendo o propósito de Deus nessa questão? Aleluia. Aleluia. A terceira coisa que eu quero, dessas 9 que eu quero falar com você, é só sobre a oração. Um pouquinho sobre a oração. A oração no cultivo da vida espiritual, ela está como um ponto de partida. A oração está como um ponto de partida. É a chave mestra do teu sucesso. É a oração. Alguém disse por aí, pastor Natanael, que orar é mais pesado que carregar concreto, né? Você já viu essa história? Né? Alguém
disse por aí que orar é mais pesado que carregar o concreto. Foi um pastor que fez um teste, ele tinha uma laje para concretar, e convidou um grupo para concretar a laje, e o outro grupo para orar. E ele foi com um grupo que ia orar no templo. Começou a orar, o grupo de irmãos lá, daqui a pouco foi silenciando, 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 que ele abriu os olhos e ele estava sozinho no templo. Aí ele procurou os irmãos estavam tudo lá carregando concreto. Aí ele concluiu: orar é mais pesado do que carregar concreto. Mas o que a igreja do Senhor Jesus, ela necessita hoje? Preste atenção. Melhor organização, melhores corais, melhores métodos de trabalho. É isso que a igreja está precisando hoje? Não, não, senhor. O que a igreja realmente precisa hoje é de homens e mulheres dispostos a buscar a orientação de Deus através da prática da oração constante. Oração não é como você bota dinheiro na poupança e você tem de reserva lá. Você tem que orar hoje e amanhã também. E depois também. E orar, e orar, e orar, orar. A oração é sem dúvida a mais poderosa arma do pregador. Aleluia. Os sermões mais eficazes e poderosos nascem de joelhos ou sob os joelhos. A oração inspira mensagem ao pregador, a oração capacita-o a transmiti-la ao povo de Deus. Irmãos, aqui eu me lembro muito da minha esposa. Vou contar um segredo para vocês, da missionária branca. Quando ela recebe a incumbência de pregar em determinado lugar, recebe o tema, dão o texto básico para ela, aquela coisa, às vezes o texto não tem nada a ver com o tema, né? E ela pega, enche a mesa de papel, de livro, e pesquisa, e pesquisa, e pesquisa. Aí de vez em quando ela vem lá onde eu estou e diz: meu filho, consegui nada. E ela vai cansando, e ela vai cansando, não consegui nada. Aí ela se larga aquele papelada todinha ali. Ela vai e joga a boca no pó. E ora. E ora. E ora. De repente ela vem sorrindo. O que foi, minha filha? Deus já me deu a mensagem. Eu vou só escrever ali. Mas Deus já me deu toda a mensagem. Então, deixa eu dizer uma coisa, a oração é sem dúvida a mais poderosa arma do pregador. Os sermões mais eficazes e poderosos nascem dos joelhos, porque a oração é que inspira ao pregador e o capacita para transmiti-la ao povo de Deus. O caráter de nossa oração determinará o caráter de nossa pregação. Jesus foi o melhor modelo de oração, por isso devemos imitá-lo. E eu li, não sei se alguns dos que estão aqui leram, também naquele livro Guia Básico de Oração, do pastor Estevão Ângelo de Souza, que foi lançado depois da sua morte. Os seus filhos os organizaram e lançaram o Guia Básico de Oração do pastor Estevão, que é assim uma coletânea de mensagens que ele pregou sobre oração na rádio FM Esperança. Alguém leu esse livro? Teve o privilégio de ler esse livro? Naquele livro, num dos seus comentários lá, a família faz um depoimento sobre o sucesso do pastor Estevão Ângelo de Souza.
E eles revelam ali que o sucesso do pastor Estevão Ângelo de Souza era 5 horas de oração por dia. Quem conheceu o pastor Estevão, eu fui ovelha do pastor Estevão, em São Luís. Quem conheceu o pastor Estevão, os pastores que iam para ser atendidos por ele não perdia tempo conversando, não. Ele não perdia tempo conversando, batendo papo, não. Vamos lá, irmão, o que é que tu quer? Qual é o teu assunto? Resolvi o assunto, ó. Amém? Glória a Deus. Meu tempo terminou. Mas vocês não me deram o tempo que me prometeram. Eu vou só ler aqui alguma coisa para vocês. Me deem 10 minutos, por favor. Eu vou ser fiel aos 10 minutos. O pregador e o cultivo intelectual, para que a mensagem, as perguntas ali fiquem mais completas ali para o nobre. O pregador e o cultivo intelectual. Falamos dele, cultivo espiritual, agora o cultivo intelectual. É o cuidado em buscar conhecimentos através do estudo, da pesquisa, da leitura de bons livros, que darão ao pregador condições para ele preparar os seus sermões com sucesso. Olha, irmãos, no princípio, alguns anos atrás, aqui no Maranhão, e eu conheci isso, alguns pastores, a maioria dos pastores, ou quase todos os pastores no Maranhão, eram homens leigos. Eles só não eram chamados de leigos porque tinham uma unção sobre eles. Mas eles eram homens leigos, mas muito experientes, de muita capacidade. Vocês estiveram aqui por mais de 40 anos, o pastor Bené, né, que deixou a sua marca, sabedoria, visão, poder de decisão. Mas sabe de uma coisa? No princípio dessa igreja, desses homens leigos, eles tinham medo que alguém estudasse. Não sei se vocês são mais novos, né? Tiveram essa oportunidade, mas os pastores não queriam que ninguém estudasse. Fazer curso de teologia era pecado. Não era não? Fazer curso de teologia era pecado, era errado. Não podia. Os pastores não viam isso com bons olhos. E hoje, nós estamos sendo incentivados a estudar. A estudar, a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, a nos preparar. Não é? E Jesus escolheu os pescadores indoutos para que fossem os seus primeiros pregadores. Mas ele não deixou ele na ignorância, não. Ele pegou e ele desenvolveu neles um alto grau de saber. Vocês estão vendo esse moreno bem aí? A mulher dele disse que ele é bonito. Vocês estão vendo ele bem aí? Pastor, pregador. Eu conheci o Moisés em 98. Ele fazia o ó, era assim, ó. E ele veio para perto de mim e disse: vai estudar. Vai estudar. Vai te preparar. E Moisés já era pregador. Deus revelava coisas na palavra de Deus para Moisés, que eu ficava assim, boquiaberto.
Digo, esse homem não sabe quase nem ler, meu Deus, como é que ele descobre isso na Bíblia? Aí eu vi o potencial do Moisés, digo, vai estudar, está aqui, eu vou pagar para ti um curso de teologia, um dos melhores cursos de teologia o Moisés fez, que foi ETAD, 4 anos, o básico, com 32 matérias. Moisés se esforçou para estudar, se esforçou, às vezes ele vinha com água no pescoço, quilômetros e quilômetros com água no pescoço, com a trouxinha na cabeça, o livro, para ir para a aula, para estudar. Estudou mais do que eu até. E hoje, pela misericórdia de Deus, está aqui. Paulo ensinou que o pregador deve saber o que quer e que não tenha de que se envergonhar. E a palavra do Senhor diz assim: procura apresentar-te a Deus como reprovado, aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Pastor, e o que isso representa? O que isso representa? Isso representa dizer o que, meus irmãos? Representa dizer que eu conheci um pastor de nome que pagou o maior mico da vida em um casamento. Ele falou de panela furada, ele falou de uma cara de coisa lá, sem nenhuma programação, sem nenhuma organização para fazer aquilo ali. Você já imaginou que é um casamento que a família gasta bastante, a família se empenha para fazer aquele casamento, né? Convida as pessoas, amigas para o casamento. Aí o pastor vai para lá, todo despreparado, todo desarrumado, todo desajeitado, sem se programar para aquele momento. Foi convidado com antecedência para fazer a celebração e vai para lá todo desarrumado. Aí ele falou sobre panela queimada, furada e uma série de coisas. Aí deu o casamento por encerrado. Aí sai o noivo, mas a noiva, quando vai lá, chegando na porta, ele diz: ei, volta, porque eu não terminei, eu não fiz uma coisa. Ele tinha se esquecido das bênçãos das alianças. Aí foi outro casamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que meu tempo está acabando de novo. Quanto maior conhecimento o pregador tiver, maior variedade e habilidade terá nos seus sermões. Porém, a parte intelectual na pregação só terá real valor se for equilibrada pela vida espiritual, que é o alvo primordial da pregação. E isto quer dizer que a intelectualidade não deve ofuscar nunca a espiritualidade, mas deve ser usada em benefício da obra de Deus aqui na terra e para a glória de Deus. Aleluia! O pregador, porém, deve conciliar, as duas coisas, a espiritualidade e a intelectualidade. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 3:18. E eu vou encerrar aqui mostrando para vocês sobre a última parte daquele catedral, nesses pouquinhos minutos, o texto da pregação. O texto é o tecido que dá roupa à pregação. O texto é a textura, ou seja, a base da pregação. O texto escolhido pode ser um versículo, mais de um versículo, ou apenas parte de um versículo.
E aqui eu vou dar uma aula para vocês. Tem crente aí, tem pregador que assume o púlpito aqui e disse: eu vou ler a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 7. Aí ele começa assim: é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não ganancioso, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerça o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário. Aí ele vai. Ele disse que ia ler o quê? O versículo 7, aí ele leu o 8, leu o 9, leu o 10, leu o 11, leu o 15, aí vai embora, irmão. Depois nem ele mais sabe o que ele queria. Aí imagine o público aí. Então, se você disse que vai ler a metade do versículo, só lê a metade do versículo. Amém? Glória a Deus. Amém. O uso das Escrituras na pregação é imprescindível, porque reforça o conceito de que a palavra de Deus é a força motriz da pregação. Ao anunciar um texto bíblico para a base do seu sermão, o pregador está implicitamente proclamando a autoridade da palavra de Deus. O texto bíblico na pregação dá autoridade à mensagem, exerce influência irrestrita para que o pregador se mantenha dentro do seu tema. Sabe o que o pastor Estevão dizia sobre isso? Ele dizia assim: tem pregador aí que a mensagem dele tem 3 pontos. Só tem 3 pontos a mensagem dele: ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. A Bíblia, ela unifica o sermão, prepara o povo para o sermão, serve para promover variedade na pregação. Glória a Deus. Aí a postura do pregador, né? O pregador não deve vir para cá todo gravata para colar, porque se fazendo gestos com os braços, com as pernas, etc. Porque as pessoas podem esquecer o teu bom sermão, mas não vão esquecer das tuas macaquices. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelos 10 minutos. Deus abençoe. Eu espero ter podido contribuir com os amados irmãos com esta fala. Muito obrigado. Graças a Deus, meus queridos irmãos, dando continuidade aqui ao nosso simpósio, ouvimos aí uma boa ministração da palavra de Deus. Nós agora vamos iniciar uma rodada de perguntas e respostas. Os nossos irmãos podem participar prontamente. Nós queremos convidar o pastor Natanael, também, nosso pastor que vai estar participando agora também dessa segunda parte, dessa segunda etapa. E nós vamos pedir aos irmãos que quiserem participar dessa parte, fazendo perguntas, querendo, na verdade, saber alguma coisa, tirar alguma dúvida. Então nós queremos que os irmãos participem. Amanhã nós vamos dar seguimento ao nosso simpósio e nós teremos o pastor Antônio Valbert, que vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus
assim como o pastor Ivaldo, que nos trouxe uma boa instrução, e o pastor Valbert ali de Bacabal vai estar falando sobre a pregação, vai estar falando sobre a pregação, sobre tipos de sermão, sobre como preparar um sermão, sobre como você, na verdade, aplicar, como deve desenvolver um sermão, tipos de sermão que você vai estar aprendendo, né? Eu quero também dar crédito aqui aos nossos irmãos, que quando nós fomos para a reunião, para tratarmos a respeito desse simpósio, e a minha visão seria um pouco resumida, né, em relação a esse trabalho. Quando eu comentei com o irmão Midael, o irmão Samuel, o irmão Cleio e outros obreiros, né, veio essa grandeza, né, esse momento melhor, maior, organizado, e os créditos desse evento irmão Midael, diácono, irmão Cleilson, irmão Samuel, que é quem conosco, na verdade, está empreendendo esse momento com os irmãos. Então, nós queremos dizer que eles também verdadeiramente estão trabalhando. Também a irmã Paloma, que foi quem montou também aí o cenário com os irmãos, dando ideia, e ela montando, né? Então, amanhã nós vamos estar estudando sobre isso. Nesse momento nós vamos... Todos pegaram, irmãos, o papelzinho que você vai estar participando do sorteio. Nós vamos estar sorteando aí 4 livros, né? E 4 livros e 2 gravatas. Amanhã nós teremos também mais sorteios, tá bom? Alguém que não pegou, levante a mão para nós podermos entregar aos irmãos. Amanhã nós vamos também estarmos com esse evento. Pedir aos irmãos que cheguem pontuais às 7 horas, para nós podermos também aqui nesse finalzinho terminarmos um pouquinho mais cedo, para poder os irmãos que moram mais distante, né, estarem indo aí em segurança, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então nós vamos participar, iniciarmos dessa segunda parte. E nós queremos pedir aos irmãos que participem desse debate, dessas perguntas, que é um momento muito importante para nós tirarmos algumas dúvidas, fazermos alguma pontuação. Para isso nós convidamos o pastor Natanael e queremos, nesse momento, dizer, pastor Natanael, muito obrigado pela sua presença conosco. Você está brilhantando esse momento especial que nós pensamos, mas não daria certo se Deus não estivesse em primeiro lugar, e também o Senhor que vai participar conosco, nos honrando com a sua presença, com a sua capacidade, com esse momento especial. Muito obrigado por o Senhor ter nos atendido. A paz do Senhor a todos. Quero desde já agradecer ao pastor Antônio Filho, Midael, que nos fez o convite. E para nós é um motivo de muita alegria estar juntamente convosco aqui e também aprendendo com o nosso querido amigo pastor Ivaldo, que nos trouxe uma preleção maravilhosa para a glória de Deus. Pois é, pastor Ivaldo, muito obrigado também pela sua presença, pela sua ministração, e agora por esse momento do Senhor estar conosco também, para tirarmos algumas dúvidas e responder aos nossos obreiros, aos nossos irmãos, algum questionamento, alguma pergunta que será feita. Então, para nós, a sua presença é honrada. Muito obrigado, assim como o pastor Moisés, pastor Raimundo Vieira, coordenador Alan Kestner e os obreiros de uma forma geral. Pastor Ivaldo. Pastor Antônio Filho, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, não como ministrante, mas aprendendo com essa dinâmica de trabalho. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe o seu ministério grandemente. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós louvamos a Deus por todos vocês que nessa noite nos deu esse crédito, né, de estar conosco para esse momento. Eu sei que todos tiveram os seus momentos de trabalhos, hoje chegaram aqui um pouco cansados, mas nós vamos abrir agora a parte de perguntas e respostas e queremos contar
com os nossos irmãos. Nós queremos contar com essa plateia, né, com os nossos irmãos, fazendo aí a primeira pergunta, que vai ser ao pastor Natanael. Irmão Alan Keston. Paz do Senhor, pastores, pastor Natanael. Formular uma pergunta aqui, que eu acho que é interessante para todos nós que somos pregadores, né? A questão do nervosismo, né, que a gente sente assim, antes da pregação. Claro que eu acho que é uma coisa quase que inevitável, mas vamos ouvir aqui do senhor algumas dicas de como a gente pode, pelo menos, amenizar um pouco essa tensão, né, antes da pregação. Primeiro, é impossível você estar perante um público e não ficar nervoso. Isso daí é normal, mas a minha professora do seminário teológico, que eu estudei, lá em Teresina, ela deu um conselho para a sala de aula. E ela disse: nunca fiquem assustados com o que vocês vão pregar, quem está na retaguarda de vocês, porque eles nunca estudaram o texto como você estudou. Se você estudou o texto, pois pode ir com confiança e pregar com toda a autoridade e convicção. Não tem, mas o nervosismo sempre vai ter. O que cabe a nós sempre estar se apegando com Deus, Ele está nos dando segurança no púlpito. Amém? Uma salva de palmas aí para a resposta do nosso pastor. Só para Quero complementar isso aí, aqui ao pastor Ivaldo. significa dizer que você está dizendo: eu não consigo, eu sou fraco, então eu dependo do Senhor, da palavra, para fazer esse trabalho. Dependência, né? Então a palavra aí é dependência, né? Aos irmãos, porque primeiro, como comentou o pastor Natanael, estudar o texto, né? Ter segurança no texto, ter um domínio ali daquilo que você vai falar. É sempre ensinado isso na sala de aula, que o pastor Aziel falando: olha, irmão, para você pregar um texto, você tem que ler pelo menos aí 10, 20 vezes para você ter esse domínio, né? Agora, é natural, quando você sente aquele frio na barriga, né? Quando você não sente, se acha capacitado demais, você não está se sentindo totalmente dependente de Deus, né? Sempre está dependendo de você mesmo. Vamos ouvir mais uma pergunta. Você me permite só fazer uma colocação? Posso. Teve um camarada que eu conheci ele bastante. Ele dizia que todo mundo que subia no púlpito para pregar, ele dizia assim: eu prego melhor do que esse aí. Eu prego melhor do que esse aí. Aí um dia, parece que o pastor estava ouvindo, né? E deu a oportunidade para ele. Quando ele chegou no púlpito, ele ficou mudo, não acertou ler a Bíblia, não acertou nada. Aí ficou batendo no púlpito assim, e dizia assim: agora eu sei que esse lugar aqui é santo mesmo. Agora eu sei que esse lugar aqui é santo mesmo. Então nós vamos ouvir mais uma pergunta. Irmãos, e nós queremos também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Josias, que também, quando nós levamos a ideia, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. A pergunta direcionada ao pastor Ivaldo. Nós pentecostais, comumente, os pregadores, comumente, no final da mensagem, chama o povo para frente, faz aquela oração, às vezes pede alguém para cantar. Quais os cuidados que o senhor acha que nós, enquanto pregadores, devemos ter nesses momentos? Que normalmente acontecem alguns excessos, alguns exageros. Então, quais observações que o senhor faria, os cuidados que nós deveríamos ter nesse momento de conclusão da mensagem? Muito boa pergunta. Eu acredito que toda mensagem, ela precisa ter a aplicação dessa mensagem. Se não tiver a aplicação da mensagem, ela ficou no vazio, que é a conclusão do trabalho. Os cuidados que você tem que ter é porque aquilo que muitas vezes a gente pensa que é avivamento, que é poder de Deus, é meninice, né? Mas se não tiver meninice também não tem. Sempre nós vamos ter crentes meninos na igreja. O cuidado é para que você não fique invocando demônios, né?
Porque tem pessoas que fazer o trabalho com seriedade, aquilo que a gente acabou de ministrar aqui, seriedade no trabalho, aplicar a mensagem, porque isso é louvável. Trazer o povo para se render, para receber a palavra é louvável. Agora nós não precisamos fazer excessos, ter o cuidado para não extrapolar, né? Graças a Deus, uma salva de palmas, pastor. Pastor Natanael, quer comentar essa resposta? Quer acrescentar? Tá boa? Mais alguém, irmãos? Mais alguma pergunta? Alguém que quer fazer? O pastor Moisés quer fazer uma pergunta aí? Então vamos passar ele aí, vamos ouvi-lo. Pastor Natanael, porque às vezes a questão do preparo, ele é muito evidente. Você recebe o tema, você ora, pesquisa, se prepara, semana e até meses, mas acontece vezes que no púlpito o Espírito Santo te direciona que a mensagem não é aquela. E aí, como a gente pode agir dentro dessa situação? Eu tenho assim a plena assim, convicção que a questão de eu sigo a vertente do famoso João Calvino. Quando ele foi para a igreja de Saint-Pierre, na Genebra, ele tinha um sistema de exposição bíblica. Ele não pregava assim como nós, textos aleatórios. Ele trazia a exposição de um determinado livro. Então, a Bíblia, por ser a palavra de Deus, se você fazer o exame, a exegese, a hermenêutica, e você ter a capacidade de trazer a exposição para a igreja, isso tem experiências, pessoas já me contaram isso, que Deus pode mudar a mensagem ali. Mas isso comigo, graças a Deus, ainda não aconteceu. Porque sempre a gente segue essa vertente de trazer exposição do texto, livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Então a Bíblia está aí para você ler, buscar, examinar, você preparar o sermão, você expor o sermão. Então a questão é você ler o texto, você expor o texto e você aplicar o texto, como disse o doutor Hernando Dias Lopes. Então a Bíblia está aí, como disse João Calvino, se a Bíblia diz, Deus diz. Então Antigo e Novo Testamento, eu creio, se você pregar a palavra, foi direcionado para aquele texto, pois eu tenho essa convicção que Deus não vai fazer eu mudar, porque eu examinei, eu estudei e me matei para poder trazer uma mensagem, e eu creio que Deus não, pelo menos ainda não aconteceu comigo, graças a Deus. Graças a Deus, meus queridos, eu quero comentar essa parte que foi o que eu comentei com o irmão Alan Castro agora há pouco. Divirjo um pouco da experiência do pastor Natanael por conta da experiência que já tive nessa parte. Apesar de eu estudar o texto, de eu analisar, mas em algumas oportunidades, não sei, e até entendo que o propósito de Deus naquele culto era direcionar uma outra palavra para alcançar alguém que naquilo que eu estudei não iria alcançar. Aí Deus, já no púlpito, mudou algumas vezes, isso não uma vez, mas algumas vezes, muda a direção daquilo que eu iria pregar, e Deus muda para aquilo que Ele queria que na verdade acontecesse naquela noite. Não tirando o mérito, porque isso é, na verdade, é uma verdade que acontece assim, que a palavra de Deus, né, pastor Ivaldo, ela estudada, apreciada e apresentada aos ouvintes, é aquilo que Deus vai querer falar naquela noite. Por experiência, não que a minha experiência vá interpretar a Bíblia, porque eu aprendi isso muito cedo, pastor Natanael, que as minhas experiências pessoais não podem interpretar a Bíblia, mas a Bíblia deve interpretar as minhas experiências pessoais. Então, para mais uma pergunta aos irmãos que desejarem formular mais uma pergunta, nós queremos abrir aí a oportunidade aos irmãos. Mais alguém? Irmão Cleilson,
Diácono Cleilson. Gostaria de saber aqui do pastor Natanael quais são os materiais básicos, os mais básicos que um pregador deve ter para formular um sermão. Rapaz, o famoso David Hellman, ele fala algo interessante. Ele precisa ter o conhecimento do que nós chamamos do histórico gramatical, estudar a hermenêutica padronizada pelos reformadores, que é a maneira de você entender a história por trás do texto, e também o texto em si. Também ter um pouco do conhecimento da teologia bíblica, onde mostra a Bíblia desde uma forma de processo, que aponta para a redenção, e também ter um conhecimento da teologia sistemática, que ela não vai se prender tanto dentro do aspecto histórico, mas ela vai se prender mais dentro de uma visão mais lógica, para trazer uma síntese do todo coerente, que vai começar a saltar as doutrinas dentro da Bíblia, como doutrina da salvação, doutrina da justificação, doutrina do pecado. Então, isso são as ferramentas necessárias que o pregador, se ele tiver em mãos, ele vai ter sucesso quando estiver ministrando a palavra de Deus. Nosso querido irmão, aí, a resposta ao irmão Cleilson. E agora vamos ouvir mais uma pergunta. Quero fazer aqui uma pergunta ao pastor Natanael, né? Referente quando o crente ele é pentecostal, né, pastor? Aí ele ministra ali a palavra, né? Aí ele vai expulsar os demônios no nome de Jesus, né? Muitas das vezes acontece que o Espírito Santo de Deus, ele manifesta ali naquele momento, né? A pessoa sente, né? Quando é o Espírito de Deus que toca ali na gente, né? E a gente recebe ali aquela unção, aquela graça, né? Muitas das vezes tem um arrebatamento, né? Ele vai, né? Cai, né? No chão, né? Muitas das vezes é emoção, né? Muitas das vezes tem pregadores que usam como se fosse o Espírito de Deus, mas a verdade é só mesmo emoção, né? Do pregador. Eu queria saber referente a isso. O ponto central é o discernimento espiritual. Não é só apenas o pregador que é para ter o discernimento espiritual, mas assim, todo crente é bom ter esse dom espiritual para poder você saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Deixa eu contar uma experiência que eu tive sobre esse assunto. O que o pastor Natanael está dizendo para os irmãos é que todo crente precisa buscar o dom do discernimento de espíritos. Nós estávamos num culto de avivamento. O pregador pregou a mensagem certa para que o Senhor Jesus operasse no meio das pessoas. De repente, uma pessoa nova convertida, tinha feito a decisão há poucos dias, era um ex-drogado, até então, começou a fazer um movimento no meio dos outros irmãos que estavam recebendo realmente a manifestação do Espírito Santo. Eu era o pastor da igreja, não estava pregando, mas era o pastor da igreja. E estava ali, atento, observando as coisas. De repente, aquela pessoa começou a subir na parede, assim, de trás para frente, como se ele fosse um lagartixo, uma coisa. Tá, e foi lá e fez uma série de movimentos e falou em línguas estranhas. Estranha mesmo. E veio. Aí o pastor passou o microfone para mim, já tinha terminado o trabalho, passou o microfone. Aí ele veio querendo o microfone para falar. E eu não deixei ele falar. Entendi que aquilo ali não era do Espírito Santo de Deus. Era uma outra manifestação. Repreendemos. 2 dias depois nós estávamos fazendo uma cruzada, numa encruzilhada, de repente para um caminhão, o motorista do caminhão tira ele de dentro da cabine do caminhão, o dito rapaz, que veio para acabar com o culto que nós estávamos fazendo. E a irmã Branca disse, pode ficar dirigindo o culto que eu tomo conta. Ele era um homem zarrão,
O pastor Moisés conheceu. Era um homenzarrão. A irmã Branca foi lá e segurou no braço dele, levou, botou ele sentado perto dela assim. Aí de repente, ela repreendeu em nome de Jesus, e aí ele disse assim: olha, naquele dia não era Espírito Santo coisa nenhuma, era eu que estava imitando o Espírito Santo. Satanás falando por ele, era eu que estava imitando o Espírito Santo. O pregador, o dirigente do trabalho, precisa ter o quê? Discernimento de espíritos, para poder agir numa hora como essa. Muito obrigado. Graças a Deus, uma boa resposta e uma ferramenta necessária para um obreiro nesses últimos dias é o discernimento de espírito. Porque, se você vê nas redes sociais, é o que mais tem, é pessoas ali falando línguas estranhas, é profetizando, é dizendo que Deus mandou ele falar, e na hora quando você vê, Deus está longe. É como a pessoa que estava lá dizendo, não, isso aí é o diabo, e o diabo disse que estava bem pertinho. Ele disse, não, eu não, isso aí eu nunca tinha visto isso aí acontecer, eu estou admirado também. Aí, nós vamos ouvir mais uma pergunta, irmão Giovanni Reis vai estar fazendo essa última pergunta, e nós vamos fazer o sorteio para liberar os irmãos, e pedimos aos irmãos que puderem, irmãos, estar aqui conosco amanhã, vai ser de suma importância para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Irmão Giovanni Reis. Pode ser, irmãos, pode ser, pastores. Pastor, e a minha pergunta é com relação a o principal ponto, os principais pontos, se eu ver, pode ser o pastor Natanael ou o pastor Ivaldo. Os desafios que um pregador ele tem com relação à pregação na igreja e com relação à pregação na rua. Porque apesar de ser um senso comum, que parece, né? Alguns pregadores eles não têm muito essa distinção de pregar na igreja e pregar na rua, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa diferenciação, de como é que o pregador ele tem que ter esses cuidados e essas nuances que acabam fazendo parte da vida dos pregadores. Até mesmo, pastor, só complementando, com relação à língua estranha, né? Que às vezes a gente nota que alguns pregadores, não sei, né, se é empolgação, às vezes